E nos próximos capítulos da novela Renascer, Mariana armará um plano para roubar as terras de João Pedro, mas Sandra descobrirá o pior segredo da neta de Belarmino e irá desmascarar a vilã. Mariana irá até Egídio e propõe uma aliança dizendo: "Eu vim aqui pedir a tua ajuda para recuperar as terras que era do meu avô Belarmino." Egídio se aproveita e pergunta: "Mas o que eu ganharia com essa ajuda?" Mariana diz que irá revelar um segredo de Inocêncio que fará Egídio ter José Inocêncio nas suas mãos. Egídio não perde tempo e decide ajudar a ex-mulher de Inocêncio. Os dois armam um plano para enganar João Pedro. Pedro, enganado por Mariana, recebe um documento para assinar. Já Sandra, ao chegar na casa de sua mãe, encontrará Dona Yolanda completamente desorientada. Sandra se aproxima da mãe e pergunta: "O que aconteceu, mãe? Por que a senhora está assim?" Yolanda, se tremendo, mostra uma carta para a filha, e a mulher de João Pedro arregala os olhos e diz: "Eu não posso acreditar. Isso aqui é muito sério, mãe. Onde a senhora encontrou essa carta?" Dona Patroa explica: "Aquela Mariana deixou aqui antes de ir embora. Aí eu abri, mas nunca que pensei que fosse uma coisa tão horrível que tivesse aí dentro." Sandra, em desespero, grita: "Eu tenho que entregar isso para João Pedro antes que ele faça a maior besteira de sua vida." Será que Sandra conseguirá chegar a tempo? Antes de continuar, me conta aqui de qual cidade vocês estão nos assistindo e me digam se vocês estão gostando ou não da novela Renascer. Isso tudo poderá acontecer quando João Pedro for até a casa de Yolanda para conversar com Sandra. A moça, ao ver o rapaz entrar, grita: "Eu já disse que não quero mais conversa com você. Agora faça o favor de sair daqui." João Pedro insiste e diz: "Eu vim aqui pedir desculpa, Sandra, e pedir para você largar de besteira e voltar para casa." Sandra, com sangue nos olhos, fala: "Besteira? Besteira? Você casou comigo, mas nunca que esqueceu daquela Mariana. Agora que ela não é mais mulher do teu pai, vocês dois podem ficar juntos. Não era isso que você queria?" João Pedro pensa um pouco e fala: "Deixa disso, Sandra. Eu me casei foi com você, não foi? Pois pronto, Mariana foi uma coisa do passado." Sandra não volta atrás e fala: "Não, João Pedro, Mariana ainda te assombra, e enquanto você tiver essa mulher na cabeça, eu vou ficar aqui com minha mãe. E é melhor você ir embora daqui, até porque aquela uma não mora mais aqui." João Pedro, sem saber o que dizer, encara Sandra e quando estava prestes a falar, Dona Yolanda o interrompe e diz: "É melhor você ir para casa e depois, quando vocês dois estiverem com a cabeça mais tranquila, vocês conversam com mais calma. Até porque, se você quiser insistir, só vai piorar tudo." João Pedro abaixa a cabeça, olha para Sandra, pede desculpa e sai. Já Yolanda, olhando para a filha, diz: "Você tem certeza disso, minha filha? Você vai deixar o teu marido para Mariana?" Sandra responde: "É João Pedro que tem que decidir. Eu cansei, mãe. Cansei de ser a segunda opção." Já João Pedro, ao voltar para casa, encontra Mariana no meio do caminho. O rapaz dá uma carona à ex-madrasta até sua casa. E ao chegar lá, ele pergunta: "Mas o que você estava fazendo no meio da estrada?" Mariana encara João Pedro e diz: "Eu estava vagando por aí, procurando um canto para mim, já que eu não sou mais bem-vinda na casa do teu pai e nem mesmo na casa do Rachid." João Pedro sente pena de Mariana e pergunta: "E você vai para onde agora?" Mariana aproveita a ocasião e pede: "Eu estava pensando que talvez você pudesse deixar eu ficar aqui por um tempo. É só o tempo de eu arrumar um outro canto."
João Pedro pensa um pouco e fala: Eu não sei não. A Sandra não vai gostar nada dessa história. Em modo que é melhor você procurar um outro canto. Até porque foi só eu ter tentado te defender pro pai que a Sandra não gostou e saiu de casa. Mariana finge choro e fala: Mas pra onde eu vou, João Pedro? Eu não tenho mais ninguém nesse mundo. João Pedro, sem ter coragem de expulsar a ex-madrasta de casa, tem pena e fala: Pois tá bom, mas só até você encontrar um canto pra ir. Mariana ri, vai até o quarto, que era de Belarmino, e sozinha fala: Voinho, logo logo essa casa e todas as terras que eram do senhor serão minhas. Já na sala, Zinha discute com João Pedro e diz: Mas qual é o seu problema, João? Você aceitar que ela ali aqui e ainda por cima ter deixado a Sandra na casa de sua mãe? Isso aí não tá certo não, João Pedro. João Pedro fala: Você não me vem azucrinar a cabeça não. A Sandra foi embora porque quis. E o que você queria que eu fizesse, Zinha? Deixasse a Mariana dormir pela estrada? Zinha olha para o amigo e responde: Seria melhor mesmo, mas você faça o que você quiser. Mas eu já digo que isso aí não vai prestar. A filha de Jupará sai, deixando João Pedro sozinho e pensativo. Momentos depois, Mariana desce e ao ver João Pedro, fala que irá dar uma volta. Mariana, mal intencionada, vai até a casa de Egídio. E ao chegar lá, encontra Eliana. E ao ver a amiga, pergunta: Me diz uma coisa, Eliana. Por onde é que anda o Egídio? Eliana estranha a pergunta e fala: Ele deu uma saída, mas deve chegar daqui a pouco. Mas o que você tá querendo com ele, Mariana? Mariana encara a amiga e fala: Você tava certo, Eliana. Para enfrentar um Inocêncio, é preciso de um Coutinho. E eu vim aqui fazer um acordo com o Egídio. Eliana fica assustada ao ver a sede de vingança da ex-mulher de Inocêncio. E naquele instante, Egídio chega, escuta tudo e fala: E eu posso saber em que eu poderia te ajudar nessa história toda, Mariana? A neta de Belarmino se aproxima de Egídio e fala: Eu quero as terras que eram do meu avô Belarmino. Egídio a encara e responde: Mas por que essa obsessão por aquelas terras? O que eu ouvi por aí é que a Inocência concordou em te dar um bom pedaço de terra para você. No entanto, Mariana, sem pensar duas vezes, responde: Mas o que eu quero são as terras de João Pedro, as terras que eram do meu avô Belarmino. Egídio pensa um pouco e fala: Bem, digamos que eu ajude. O que eu ganharia com essa história? Mariana olha para o filhote de pica-pau e responde: Eu fui casada por muito tempo com José Inocêncio e conheço muitos dos segredos dele, mas tem um em particular que seria muito útil para você. Egídio, curioso, pergunta: Mas do que se trata esse segredo? Mariana se aproxima do coronel e fala em voz baixa: Primeiro você me ajuda e depois eu te conto, mas eu posso garantir que com essa informação você vai ficar com José Inocêncio nas tuas mãos. Egídio ri e feliz fala: Bem, sendo assim, é claro que eu posso te ajudar. Até em respeito ao teu avô, que era um grande amigo do meu pai. E em seguida, Egídio entra no escritório, demora um pouco lá dentro. Enquanto isso, Eliana se aproxima da amiga e fala: Se eu fosse você, ficava de olho bem aberto com Egídio. Esse aí não faz nada sem ganhar algo em troca. Mariana avisa: Eu fiz uma promessa ao meu voinho, e de um modo ou de outro, aquelas terras vão ser minhas. Nesse instante, Egídio sai do escritório, se aproxima da neta de Belarmino, entrega 5 documentos e fala: Você vai ter que fazer o João Pedro assinar esses papéis.
Mariana, ao pegar os documentos, não entende e pergunta: mas isso aqui é um contrato de aluguel de casa? O que isso tem a ver com as terras do meu avô? Egídio explica o seu plano. Aí são 5 documentos. 4 são para disfarçar. E até porque João Pedro não é assim tão burro de assinar um documento sem ler. Mas a 5ª folha, ele com certeza não vai ler. E é esse o documento importante. Mariana vai até o 5º documento e ao ler fala: isso é genial. O João Pedro nunca que vai desconfiar. Egídio, sem perder tempo, pede: agora é a sua vez de cumprir a sua parte do acordo e me contar o segredo de Inocêncio. Mariana se aproxima do coronel e em voz baixa conta algo que deixa Egídio com os olhos arregalados. Eliana, de longe, não consegue escutar e pergunta: mas afinal, que segredo é esse? Mas antes que Mariana respondesse, Egídio fala: é melhor que você não saiba, pelo menos por enquanto. Mas uma coisa é certa, o José Inocêncio vai comer nas minhas mãos. Já na antiga casa de Jacutinga, Dona Yolanda, ao limpar a casa, encontra no quarto que era de Mariana um envelope. Yolanda, curiosa, abre, tira para fora algumas cartas e ao ler, arregala os olhos e grita: Sandra! Sandra! Sandra, ao ouvir os gritos da mãe, vai até Yolanda e pergunta: o que aconteceu, mãe? Por que a senhora está gritando dessa forma? Aconteceu alguma coisa? Yolanda, ainda em choque, se aproxima da filha e entrega o envelope com as cartas e fala: você precisa ver isso e entregar para o João Pedro e o seu José Inocêncio. Sandra, ao ver, fica pasma e fala: então, era essas intenções de Mariana desde o começo? Mas eu vou desmascarar ela de uma vez por todas. A moça pega o envelope com todas as cartas e sai correndo. Já Mariana, com o envelope nas mãos, sai da casa de Egídio e indo para a casa de João Pedro fala: finalmente, as terras do meu avô Belarmino vão ser minhas. Já na casa de João Pedro, José Inocêncio chega e grita: João Pedro, vem aqui, seu desinfeliz! Diocleciano, assustado, sai e ao encontrar o fazendeiro, pergunta: mas o que está acontecendo aqui, seu Inocêncio? Por que esses gritos? José Inocêncio, com sangue nos olhos, fala: eu já sei de tudo. Sei muito bem que João Pedro mandou Sandra embora e trouxe para cá Mariana. Diocleciano tenta explicar e diz: o amigo se acalme, porque não foi bem assim que as coisas aconteceram. Nesse instante, João Pedro chega, vê o pai e antes que pudesse falar alguma coisa, Inocêncio grita: então, é por isso que você defendia tanto aquela uma. Mal ela saiu de casa e você já trouxe ela pra cá. João Pedro tenta se explicar, mas José Inocêncio não deixa o filho nem sequer abrir a boca. O fazendeiro continua falando: eu não te considero mais um filho. Eu vou fazer de tudo pra você não herdar nem sequer um palmo das minhas terras. De mim, você não vai ter mais nada. João Pedro enche os olhos de lágrimas e fala: eu nunca tive intenção de desrespeitar o senhor, pai. Eu só deixei a Mariana ficar aqui uns dias, até mesmo em respeito do senhor. José Inocêncio o interrompe e fala: de você eu não quero nenhuma explicação. E de hoje em diante, trate de se esquecer que um dia você foi meu filho. Nesse instante, Mariana chega e José Inocêncio fica com mais raiva ainda. Mariana olha para Inocêncio e pergunta: Inocêncio, o que você veio fazer aqui? José Inocêncio fala: eu vim ver se a sem-vergonhice que me contaram era realmente verdade, mas eu já vi que era. Mariana tenta se explicar,
Mas o fazendeiro não a deixa e diz: é melhor você ficar calada, e eu até estava disposto em te dar parte das minhas terras, mas agora você não vai ver nem sequer um centavo meu, e muito menos um pedaço de terra. Depois de falar isso, José Inocêncio, furioso, sai. Diocleciano se aproxima de João Pedro e diz: se eu fosse você, meu filho, mandava essa uma embora. Ela só vai te trazer problema. Agora é melhor ir atrás de Inocêncio para tentar acalmar ele. João Pedro, ao escutar, fica pensativo. Já Mariana se aproveita da situação para colocar o seu plano em ação. A neta de Belarmino se aproxima de João Pedro e fala: o Diocleciano tem razão, João Pedro. É melhor que eu vá embora daqui. João Pedro encara Mariana e diz: e para onde você vai? Você mesmo disse que não tem para onde ir. Mariana mente e fala: acontece que eu encontrei uma casa para alugar, mas como eu não trabalho, eles pedem um fiador, e eu pensei que você pudesse ser, até porque você é um fazendeiro conhecido da região. João Pedro pensa um pouco e diz: pois eu acho que você tem razão. Vai ser melhor para nós dois. Me traga o contrato para assinar, que eu assino. Mariana tira para fora o envelope com as 5 folhas. João Pedro pega os documentos, lê as primeiras 2 páginas, perde a paciência e começa a assinar cada documento sem nem sequer ler. Mariana olha com um sorriso e pensa: falta pouco, voinho. Logo, logo, isso tudo vai ser meu. Enquanto isso, lá fora, Diocleciano tenta acalmar José Inocêncio. Mas o fazendeiro, furioso, não quer saber de explicação. E naquele instante, Sandra se aproxima no seu cavalo. Diocleciano e Inocêncio, ao ver a mulher de João Pedro se aproximando, os dois vão até a moça. Diocleciano, preocupado, fala: mas você perdeu a cabeça, Sandra. Você tá grávida e não devia de ficar andando de cavalo por aí. José Inocêncio também fala a mesma coisa. Mas Sandra, nervosa, sem escutar os dois, fala: eu preciso falar com o senhor Inocêncio. José Inocêncio, curioso, diz: pois então me diga, do que se trata? Sandra o encara, mostra as cartas para José Inocêncio e diz: a Mariana nunca foi quem ela dizia de ser. Ela sempre teve intenção de roubar as terras que era de Belarmino e enganou a todos. José Inocêncio, ao ler as cartas, fala: a Mariana sempre mentiu. Eu não acredito. Ela me enganou por todo esse tempo. Eu nunca que pensei que ela tivesse um segredo como esse. Se o que tem escrito aqui é verdade, a Mariana é pior do que o Coronel Pica-Pau e o Belarmino juntos. Diocleciano, ao escutar tudo, fala: bem que Inácio avisou que a Mariana seria a tua terceira tocaia. Mas é melhor nós nos apressarmos e contar tudo para João Pedro. Já João Pedro assina todos os documentos e entrega para Mariana. A neta de Belarmino ri e diz: finalmente, finalmente, tudo aqui é meu. João Pedro, sem entender, pergunta: como assim, Mariana? Do que você está falando? Mariana explica toda a situação para João Pedro e fala: acontece que um desses documentos era o contrato de compra e venda dessas terras. E agora que você assinou, tudo aqui é meu. O rapaz se sente traído e diz: você não presta? Eu devia de ter ouvido a todos. Só eu que fui enganado por você. João Pedro tenta pegar os documentos novamente, mas Mariana tira para fora algo que Egídio deu para ela e aponta para João Pedro. João Pedro, furioso, fala: você não teria coragem de fazer uma coisa dessa. E nesse instante, José Inocêncio, Sandra e Diocleciano chegam. E vendo a situação, José Inocêncio grita:
Nós já descobrimos a verdade, Mariana. Nós encontramos as tuas cartas. Mariana olha preocupada e fala: Mas isso não tem mais nenhuma importância, Inocêncio. Essas terras já são minhas. A neta de Belarmino, com os documentos nas mãos, sai dando gargalhadas. E João Pedro, inconformado, olha para o pai e Sandra e pede: Me desculpem, vocês tinham razão. Eu fui enganado por aquela. Sandra o interrompe e fala: Aquela ali já tinha tudo planejado. Ela sempre quis essas terras e foi por isso que ela casou com José Inocêncio. Mas quando viu que foi você, João Pedro, que ficou com essas terras, ela começou a querer ficar contigo. João Pedro, confuso, pergunta: E como você sabe de tudo isso? Sandra explica: Acontece que aquela uma trocava carta com um tal de Carlo. Ele era o seu namorado ou algo parecido. E os dois já estavam armando isso há muitos anos, antes mesmo dela chegar aqui. E naquele instante, todos escutam um tiro. E ao escutar, eles arregalam os olhos e Diocleciano pergunta: Mas o que foi isso? Até parece um tiro. José Inocêncio confirma e diz: E veio da parte de onde Mariana tinha ido. Todos ficam sem entender nada. É quando Zinha chega, segurando os documentos que Mariana fez João Pedro assinar. João Pedro, ao ver, pergunta: Mas o que foi que aconteceu, Zinha? Como você conseguiu esses documentos? E o que foi aquele tiro? Zinha se recusa a responder e fala: O importante é que eu consertei a besteira que você fez. Sandra, preocupada, pergunta: E o que foi que aconteceu com a Mariana, Zinha? Zinha diz: Ela teve o que veio buscar. Ela agora é uma só com essa terra, assim como seu avô. E assim como meu pai defendeu José Inocêncio, eu também defendi João Pedro. Agora, me contem o que vocês acharam do final de Mariana. E me digam uma coisa, vocês gostariam de saber o que Mariana falou para Egídio? Então se inscreva no canal e deixe o teu like para receber sempre os novos vídeos.